como fazer pão de uma forma rápida, prática, sem ter muito trabalho, sem ter que ficar sovando a massa na mão. Tem uma máquina de pão, né? Eu sei que muita gente fala assim, ai, Ellen, que lindo que você faz pão em casa, mas na verdade, essa máquina é o que me ajudou a começar a fazer pão em casa. Faz 5 anos que eu tenho ela, inclusive todas as funções dela já estão apagadas. Eu tive que baixar novamente o manual dela, que eu já nem lembro mais o que é cada coisa. Mas eu tinha usado ela há muito tempo só para sovar a massa. E eu modelava o pão na mão e assava no forno. Mas aí veio aquela ideia, será que a massa que eu gosto, que todo mundo gosta aqui, também dá certo de fazer dentro da máquina? Então eu fiz alguns testes e deu certo. E a gente vai fazer essa receita agora pra vocês. Primeira coisa, eu vou tirar o local da onde tem onde ele mistura a massa e assa também. Olha, ele tem uma hélicezinha aqui dentro. E eu vou colocar os ingredientes e vou deixar os ingredientes, as quantidades na descrição. Eu fiz algumas adaptações nas quantidades porque eu usei a mesma quantidade que eu faço no forno e aconteceu que meu pão cresceu demais. Então eu fiz algumas adaptações. Isso daqui é uma coisa que eu resisti a comprar por muito tempo, mas que salvou a minha vida de dona de casa que errava as receitas. Essa daqui eu comprei foi $10, muito baratinho. Primeira coisa, essa receita que eu vou fazer na máquina de pão não é uma receita oficial da máquina, mas eu vou seguir alguns princípios que eles recomendam, que é, primeiro, colocar os ingredientes líquidos embaixo. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é uma xícara de leite, um copo de leite. 5 colheres de açúcar. Um ovo. Eu sou corajosa, eu jogo o ovo direto mesmo. Farinha. Vai fazer pão em casa? Então vamos usar uma farinha boa. Existem 2 tipos de farinha. Essa unbleached, que significa não branqueada, e bleached, branqueada. Essa daqui passa por um processo químico para ficar branca. Essa daqui não. Então essas daqui são de melhor qualidade. E aqui é onde vai a diferença. O meu pão normalmente, quando eu faço para assar fora, quando eu só bato aqui e asso no forno, eu coloco 500 gramas de farinha. Mas aqui eu vou colocar menos farinha para não correr o risco dele crescer muito e tocar na tampa. Então eu vou colocar 450, 460 gramas. 460 gramas aqui. E o fermento é muito importante. Eu uso esse daqui, ó, Fleischmann. Ele é instantâneo, ele é já próprio para bread machine, para máquina de pão. Para um pão, eu uso uma colherzinha dessa aqui. Uma colher, 10 gramas. Isso daqui vai equivaler mais ou menos a um saquinho, que esse daqui também vende em saquinho. 70 gramas de manteiga. Nessa escala aqui vai dar 5 tablespoons, 5 colheres. O ideal é que a manteiga não esteja muito gelada. Eu sempre uso sal do Himalaia. Outra coisa que eu também aprendi foi a medir o peso do sal. E aí, dependendo de sal para sal, ele salga mais ou salga menos. Eu acho que esse meu do Himalaia salga menos. Então eu coloco cerca de 10 gramas. E agora eu vou colocar tudo para bater. Vamos ver como é que vai ficar. Tá vendo? Eu só joguei tudo aqui do jeito que foi na sequência. Os líquidos embaixo, a farinha em cima. Aqui tá o fermento e aqui tá o sal, não deixar os dois juntos. E agora eu vou usar na minha função de pão normal, a função 1 de pão branco, e vou colocar pra bater. E ele vai começar a bater. Agora que a minha massa já tá bem misturadinha, o que é que eu vou fazer? Eu vou desligar a minha máquina. Vou fechar a minha tampa. Agora eu parei a máquina
e vou colocar ela para assar na função totalmente automática dela. Por quê? Porque como essa não é uma receita que vem própria para esse tipo de máquina, eu gosto de bater, misturar primeiro os ingredientes e depois colocar novamente na função normal, para não correr o risco da massa não ficar bem misturada. Então agora eu vou colocar na função de pão branco, que é a função mais básica que tem da máquina, que eu já fiz, já deu certo, e vou deixar ela aqui 3 horas parada, sozinha, e vai sair um pão daqui. Eu vou deixar ela aqui na função 1, que é a função mais básica dela, de pão branco. Eu vou dizer que eu quero ele pouco assado. E vou deixar já aqui em 2 libras, porque é a maior quantidade de pão. E vou colocar aqui para começar. Ela vai bater novamente. Vai garantir que essa massa fique em ponto de véu. E daqui a 3 horas, o pão vai estar pronto. Faltando 51 minutos, o pão já cresceu. Agora só tá assando. Vamos ver como ficou o pão. Ele fica com esse furinho aqui, por conta da hélice, que não sai. E agora eu vou esperar esfriar, para poder cortar.